Beleza, pessoal? Então, agora nós vamos para a parte 2, tá? do vídeo, onde eu vou ensinar os casos, tá? De semelhança de triângulos e fazer com vocês os dois exemplos para a gente entender. E amanhã, na aula, a gente faz exercícios, ok? Então, eu vou compartilhar a tela aqui novamente, tá? Para a gente poder fazer isso aí, ok? Então, vamos falar sobre os casos de semelhança de triângulos. Deixa eu só desconectar. Essa parte é bem importante, tá? No primeiro exercício, no primeiro vídeo, eu fiz ali aquele exemplo lá com um dos casos, tá? De semelhança. Mas no caso, para a gente ter a semelhança de triângulos, né? No caso, aquelas divisões lá, as proporções, as razões, elas têm que ser o quê? Iguais, tá? No caso lá deu 0,5, 0,5 e 0,5 em todos, né? Como ali deu 0,5, 0,5 em todos, né? No caso, o K, que é a proporção de semelhança, eu tenho que os ângulos são semelhantes, ok? Então, eu quero passar aqui os casos de semelhança de triângulos, tá? É muito importante também a gente ter esse conhecimento dos casos. Casos de semelhança de triângulos. Então, o primeiro caso que nós temos é o caso ângulo-ângulo, tá? Que eu falei lá, AA, né? Ângulo, ângulo, tá? Então, pessoal, é importante vocês, sei lá, anotarem no caderno isso aí, para quando for a prova, vocês, né, souberem fazer, tá? Então, nós temos aí, esse caso aí, ângulo-ângulo. Então, eu vou desenhar aqui um triângulo. Vou desenhar um triângulo aqui, para a gente entender como é que funciona esse caso. Vou fazer um triângulo menor aqui. Lembrando, pessoal, que no semelhança de triângulos, os lados dos triângulos eles não precisam ser iguais, tá? Os lados são somente proporcionais. Se fosse para ser iguais, esses seriam triângulos congruentes. Eu vou só pegar o carregador do meu notebook aqui, que está descarregando, tá? E já volto. Então, por enquanto, vocês copiem aí. Ao invés de vocês assistirem Netflix hoje à noite, Big Brother, assistem a aula aí de semelhança de triângulos, tá? Que amanhã de manhã eu vou fazer só exercício, ok? Tirar algumas dúvidas, né? Quem tiver. Então, vamos lá. O caso ângulo-ângulo, né? Vamos lá. Eu vou chamar aqui esse ponto aqui do vértice de A, aqui de B e aqui de C. Aqui eu vou chamar de S, aqui de O e aqui de F. Ok? Então, vamos lá. Eu vou ter aqui um ângulo, né? Que eu vou chamar de Azinho. Aqui um outro ângulo que eu vou chamar de Bzinho. É um ângulo com uma linha ali. E aqui eu vou ter um outro ângulo, que eu vou chamar de Czinho. Beleza?
E o segundo triângulo aqui, ele vai ter um ângulo S, aqui ele vai ter um ângulo Ozinho, e aqui ele vai ter um ângulo Lzinho. Beleza? Então, eu vou explicar para vocês de uma forma bem tranquila aqui, ó. No caso AA, no caso ângulo. Se você olhar para esses dois triângulos, no caso o triângulo preto e o triângulo laranja, você vai perceber que dois ângulos entre eles são congruentes, né? Significa que os triângulos são semelhantes, tá? Mas para vocês que congruentes é o quê? Iguais. Então, se eu tenho, no caso, né, no caso ângulo, se eu tiver apenas dois ângulos iguais, eu já tenho que eles são o quê? Semelhantes, tá? Esse tracinho aqui, ó, vocês estão vendo? No ângulo B tem um tracinho. No ângulo O também tem um tracinho. Então, significa que eles são congruentes, né? São iguais. Poderia ter um valor também, né? Aqui no caso, 30 graus, tá? Estou vendo que eles são congruentes. Esse ângulo C tem dois tracinhos. E o ângulo L também tem dois tracinhos. Significa que eles são o quê? Congruentes, tá? Então, já vi que tem dois ângulos congruentes entre o triângulo preto e o triângulo laranja. Então, eu posso dizer que esses dois triângulos são semelhantes, tá? Somente isso que a gente analisa. Ó, o ângulo B, certo? Com um tracinho, tem o mesmo ângulo, certo? Que o ângulo O com um tracinho. O ângulo C, com dois tracinhos, tem o mesmo ângulo com o ângulo L, tá? Ou seja, se eles têm dois ângulos iguais, tá? Dois ângulos, vou até anotar isso aqui, dois ângulos iguais, eu já sei que eles são semelhantes. Não precisa nem fazer aquele continha lá de proporção, não. Se eles têm os dois ângulos iguais, eles são semelhantes, ok? Não precisa fazer aquela conta que a gente fez lá no primeiro vídeo, que a gente fez lá que teve que descobrir fazer a razão, a divisão lá, descobrir o 0,5 de cada um, né, e vimos que eles eram semelhantes, né, porque a divisão deu igual, né, foram proporcionais. Nesse caso aqui, a gente só analisa, opa, eu tenho dois triângulos. Primeiro caso, vou analisar se eles são semelhantes ou não. Opa, apresentou que eles têm ângulos iguais. Então, ângulo B, ângulo O, apresentam uma linha, né? No caso, aqui fosse 30 graus, aqui também seria 30 graus. Se aqui fosse 30 graus, aqui também seria 30 graus. Então, no caso, né, por eles ter apenas, né, se eles têm os dois ângulos iguais, eu já consigo saber que esses triângulos são semelhantes. Beleza? Então, dois ângulos iguais, pronto. O ângulo é semelhante. Eu vou ter que apagar, eu acho. Deixa eu ver se eu consigo fazer igual eu faço na aula. Não, não consigo. Vou ter que apagar. Eu vou apagar para a gente, então, ver aí a nova parte aí. Então, vamos lá. Vamos para o segundo caso que nós temos. O segundo caso é o LLL, que é lado, lado, lado. Vou desenhar aqui os triângulos para a gente poder entender. Tem um triângulo aqui. Eu vou ter um outro triângulo aqui. Aqui eu vou chamar de ponto A. Aqui de B e aqui de C. Aqui de M, N e O. Mas de P. Tá diferente. Ok? Então vamos lá. Vou colocar aqui a medida dos lados. Tá? Vou colocar só em forma numérica. Não se contar com unidade, não. Aqui 4, 4, aqui 5. Eu vou colocar valendo 8, 8 e 10. Pronto.
Então, o caso LLL, né, que é o caso lado, lado, lado. Então, se a razão entre os lados correspondentes forem iguais, nós podemos perceber, podemos ver, né, e provar que esses triângulos são semelhantes. Como assim? Vamos ver como é que é isso, ó. 4 sobre 8, vou colocar aqui, ó. 4 sobre 8 tem que ser igual a esse outro 4 sobre 8, né? Tem que ser igual a 5, que está na base, sobre esse 10, que está na outra base. Então, esse lado sobre esse tem que ser igual a esse lado sobre esse e esse lado sobre esse. Ok? Então, vamos lá. A gente consegue analisar se eles são semelhantes pelos lados. Tá? Então, aqui eu tenho dois triângulos, certo? Meu triângulo 1 e meu triângulo 2, certo? Eu quero saber se eles são semelhantes. Tá? Então, eu vou saber se eles são semelhantes analisando o quê? Os lados. Ok? Então, aqui, AB mede 4. Eu vou fazer igual eu fiz lá no primeiro vídeo. Ó. Aqui, eu vou colocar o triângulo 1 na parte de cima e o triângulo 2 na parte de baixo. Tá? Então, AB, 4, certo? MN, 8. Beleza? Seguindo a mesma ideia aqui, ó. Desse lado com esse lado. Esse lado aqui, AC, que vale 4, com esse lado aqui, MP, 4 sobre 8. Tá? E a base, que é 5, né? BC, 5 sobre 10, que é a base do outro triângulo, 5 sobre 10. Ok? Então, no caso, se eles derem iguais, nós teremos que eles são semelhantes. Ok? Esse foi o exemplo que a gente fez no primeiro vídeo, tá? Foi analisando esse segundo caso aqui, tá? Que foi pelos lados. Então, a gente viu lá, naquele vídeo, né, naquele exemplo que a gente fez, que os triângulos, eles eram o quê? Semelhantes, tá? Agora, vamos ver se esses aqui serão semelhantes. Vamos ver. Será que essas seis frações são iguais? Então, vamos lá. Se eu dividir 4 por cima e o 4 embaixo, né, simplificando, fica 1, né? 4 por 4 dá 1, 8 por 4 dá 2, certo? Que vai ser igual a mesma coisa. Dividir por 4 aqui, ó, por 4 aqui, ó, eu vou ter 1,5, certo? E aqui no caso, se eu simplificar por 5 aqui e por 5 aqui, no caso estou trabalhando com divisores, aqui eu vou ter também 1,5, certo? Então, vendo isso aqui, as razões deram iguais. Já que as razões deram iguais, esses triângulos são semelhantes pelo caso lado, lado, lado. Beleza? Então, como a gente já fez o exemplo lá no primeiro vídeo, não precisamos ficar muito tempo nisso aqui, certo? Então, aqui eu simplifiquei. Se quisesse dividir direto, né, 4 por 8, 4 por 8, 5 por 10, também daria o mesmo resultado, tá? Então, nós temos aqui que, pelo caso lado, 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 né, eles são proporcionais, ou seja, eles são triângulos semelhantes, ok? Vamos ver agora pelo terceiro caso. Terceiro e último caso. Terceiro caso é o LAL, o LAU, que é lado, ângulo, lado, ângulo, lado. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu fazer o desenho aqui. Desenhar esse triângulo aqui. Vou desenhar um triângulo menor. Certo? Então, toda vez que for trabalhar com semelhança de triângulos, a gente vai analisar, tá, dois triângulos e vamos identificar se eles são semelhantes ou não. Ok? Então, aqui eu vou chamar o vértice de ponto A, aqui de B e aqui de C. Aqui M, N e P. Medida do lado AB, eu vou colocar 10, do lado AC vou colocar valendo 8, aqui 5 e aqui 4. Ok? Então, como no caso a gente está analisando lado, ângulo, lado, eu vou ter um ângulo aqui, uma linha aqui, e outro ângulo aqui, uma linha. Beleza? Então, caso lado, ângulo, lado. O que significa isso?
Se eu tiver dois ângulos congruentes aqui, ó, se eu analisar esses dois triângulos, o azul e esse vermelho, eu estou vendo que esse ângulo aqui, o tracinho, ponto A, é igual ao ângulo M. E esses dois lados do triângulo, que saem do vértice, né? Desse vértice aqui, né? Não pode ser esse aqui não, né? Esses dois lados que saem do vértice aqui, como o ângulo está aqui no meio, né? Lado, ângulo, lado, tá? Lado, ângulo, lado. Tá como eu falei para vocês, ó. Eu tenho aqui um ângulo no meio, né? No caso aqui, saindo do vértice, né? Os lados saem do vértice. Eu tenho aqui o lado 10, eu tenho o ângulo e tenho o lado. Por isso, caso lado, ângulo, lado. A mesma coisa aqui nesse triângulo, ó. Lado, ângulo, lado. Beleza? Então, eles têm o mesmo valor, os ângulos, tá? Eles são congruentes. Esse lado esquerdo sobre esse lado direito, esse lado, né, esquerdo sobre esse lado direito, se eles derem iguais, nós teremos, né, que os ângulos são semelhantes, pelo caso lado, ângulo, lado. Nós estamos vendo aqui que o ângulo é igual, tá? O ângulo é uma linha aqui e o ângulo uma linha aqui, tá? Então, os ângulos são iguais, tá? Eu quero ver se eles são semelhantes através dos lados agora. Lado esquerdo aqui, ó, 10 sobre 5, né? Lembrando que são sempre essa questão, tá? 10, que é o lado AB, né? Sobre 5, que é o lado MN, tá? Lado daqui, esse lado daqui do triângulo. Tem que ser igual a 8 sobre 4. E realmente vai ser, né? Se a gente dividir 10 por 5, dá 2, é igual a 8 dividido por 4, que também dá 2. Então, deu igual. Então, esses dois triângulos são semelhantes, pelo caso, lado, ângulo, lado. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido, tá? Esses casos aí da semelhança de triângulos. Vimos que não é tão complicado assim. Deixa eu vou fazer um exemplo com vocês. Vou fazer um exemplo? Vou desenhar aqui, ó. Questão do seguinte, ó. Os triângulos A e B são semelhantes. Os triângulos A e B são semelhantes. Vou desenhar um triângulo aqui, ó. Triângulo maior. Um triângulo menorzinho aqui. Aqui eu vou ter valendo 18. Vou botar a medida aqui sendo 12. E aqui sendo 15. E aqui, logicamente, né, vão ter os ângulos. Ângulo uma linha, ângulo duas linhas. E no menor triângulo, eu vou ter aqui um ângulo, uma linha aqui um ângulo, e aqui um ângulo, duas linhas. Tá? Aqui vai valer 6, esse lado vai valer x, esse lado vai valer y. Então, nós estamos vendo, né, que os triângulos eles são semelhantes, né? Ou seja, eles possuem o quê? Ângulos iguais, certo? Então, se eu tenho até dois ângulos, né? Aqui é um ângulo, uma linha. Ângulo, duas linhas, ângulos, duas linhas. Então, no caso, já estamos vendo que eles são semelhantes pelo caso ângulo, né? As medidas, pessoal, estão medidas, né, indicadas em centímetros, beleza? Então, vamos lá. Faz o seguinte. Vou trabalhar do pequeno para o grande, tá? Vamos analisar do pequeno para o grande. Para mim avaliar o valor de x, né? Vou escolher aqui, ó, o 6. Qualquer número você pode escolher, tá? 6, né? Que no caso é o que está sendo... aqui eu tenho o ângulo duas linhas, né? O 6 está de frente para o ângulo duas linhas, correto? Nesse triângulo aqui. Nesse triângulo aqui, qual é o número que está de frente pelo ângulo duas linhas? O 18, né? Então, 6
sobre 18. É igual a o x, né? É o lado do triângulo, um tracinho, né? Está entre esses dois ângulos, né? Então, o x ele está entre o ângulo dois tracinhos e o ângulo um tracinho. Quem é nesse triângulo aqui que está, né, entre o ângulo dois tracinhos e o ângulo um tracinho? É o 12. Ou seja, ou também pode analisar o seguinte, que o x ele está o quê? Oposto ao ângulo, né? Ao ângulo branco aqui, ó. Certo? E quem está oposto ao ângulo branco aqui nesse triângulo é o 12. Certo? Então fica x sobre 12. Beleza? Tem que analisar isso aí, tá? Então corresponde ao ângulo, né, branquinho. Então x aqui nesse triângulo e aqui ao 12, tá? Então 6 sobre 18 é igual a x sobre 12, tá? O negócio é a gente resolver multiplicar cruzado. 18x igual a 12 vezes 6, tá? Eu vou fazer o seguinte, o mais rápido aqui, eu que você já tenta aprender um pouco desse macete. Eu vou, deixa eu pedir a caneta aqui. Cadê a caneta, gente? Meu Deus do céu. Dá muito trabalho gravar, gente. Vocês sabem disso. Eita. Cadê a caneta? Vamos lá. Vou fazer simplificando. Vou simplificar o 6, vou dividir por 6. Cadê a caneta? Estou estressado. Vou simplificar por 6 aqui e por 6 aqui. Beleza? Para facilitar a minha conta. Então, vai ficar 6 dividido por 6, que dá 1, simplificando essa fração. 18 sobre 6 fica 3. Igual a x sobre 12, né? Repita a outra fração. Então, vi que ficou menor, né? Ficou mais fácil a gente resolver, né? O que eu faço aqui agora? Não dá mais para simplificar, né? Eu faço meio sobre os extremos, né? X vezes 3, 3x. 12 vezes 1, 12, né? X é igual, então, a 12 dividido por 3. Então, x vai ser quanto? Igual a 4. Então, descobrimos o valor de x. Beleza? Tranquilo, né? Então, é o seguinte. Como o x vale 4, né? Aqui descobri o valor de x. Precisamos descobrir o valor de quem agora? Y, né? Então, vamos lá. Posso fazer o seguinte. Posso fazer a mesma questão aqui, ó. Vou pegar o 6 sobre 18, né? Podia ser qualquer um, tá? Podia ser até o valor de x, porque a gente já descobriu. Mas vamos lá. Eu vou chamar com 6 sobre 18, né? Vou pegar o que está oposto ao ângulo duas linhas, que aqui, no caso, no B é o 6, e o ângulo que está oposto duas linhas aqui nesse triângulo, que é o 18. E o y, ó, está entre o ângulo dois tracinhos e o ângulo nenhum tracinho, né? Só o arco aqui, né? Então, quem é correspondente a ele, né? Se aqui o y está entre o ângulo dois tracinhos e o ângulo nenhum tracinho, quem é que está aqui também com o ângulo dois tracinhos e o ângulo sem nenhum tracinho? O 15, né? Então, vai ser y sobre 15. Ok? Vou usar a mesma lógica que nós usamos na conta anterior, vou simplificar aqui por 6. Vai ficar um terço, né? Que a gente já fez, igual a y sobre 15. Beleza, gente? Todo mundo entendendo? Espero que sim, hein? Amanhã a gente vai ver. Vamos fazer multiplicado, né? 3y igual a 15. Y então vai ser 15 dividido por 3. Y então vai ser igual a 5. Beleza? Então, como está aqui, a medida, né, está em centímetros, tá? A gente coloca x mede 4 centímetros e o y mede 5 centímetros. Beleza? Então, tá? Fica como esse exemplo aí,
tá? Somente esse, para reforçar um pouco mais o entendimento de semelhança de triângulos. Amanhã, na nossa aula, a gente vai fazer mais exercícios, beleza? Obrigado pela atenção de vocês e até mais.